E olha só, dia 26 de abril, sábado agora, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E sobre este assunto que eu converso agora com o cardiologista, gente, Dr. Laércio Uemura. Dr. Laércio, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista mais uma vez, viu? Boa tarde, prazer sempre estar aqui. E dia 26 tem essa celebração aí, é um alerta para as pessoas em relação à pressão arterial, doutor? É um alerta porque é uma doença silenciosa, né? Parece uma doença simples, mas que é muito mal controlada, né? A gente está fazendo até um lanche ali, ó. Baixa pressão, sanduíche baixa pressão. Vários ingredientes que têm, né, os seus componentes, os seus nutrientes para ajudar até nessa hora da alimentação, porque tem tudo a ver também, né? Tem tudo a ver. A dieta que mais deu certo é a dieta rica em fibras, né, verduras, frutas, vegetais, cereais, né, e pouca gordura saturada, né? Então é tudo de bom, viu, sanduíche? Muito bonito. Tá com uma cara boa, vai ser meu almoço hoje. Ô, doutor, conta pra mim, você falou que é uma doença silenciosa, mas de que maneira que ela pode atingir a população? Então, é uma doença que mais ou menos acima dos 18 anos, no Brasil, mais ou menos 30% da população acima dos 18 anos é hipertensa. Mais ou menos 50% não sabe que é hipertensa, porque a única maneira de fazer o diagnóstico é medindo a pressão arterial. Né? Se a gente sair aí perguntando para 10, possivelmente mediu a pressão no último ano, poucos, né? Então, e não dá sintoma, esse que é o problema. Só que a pressão alta, o coração vai sentindo, o cérebro vai sentindo e o rim vai sentindo. Por isso que aumenta a incidência dos derrames, dos AVCs, aumenta infarto e aumenta o problema renal. Eu vi que estava vendo que o problema renal ele é muito recorrente, né, em relação à pressão arterial. Eu não sabia, eu achava que era só as doenças mais voltadas para o coração, assim. Não, boa parte dos pacientes que estão em diálise eram hipertensos mal controlados, né? E tratamento é que? É tomando medicamento, doutor? A hipertensão, hoje a gente vê muito tratamento medicamentoso, né? Lógico que mudar todo aquele estilo de vida é fundamental. Mas existem medicamentos que controlam muito bem a pressão, né? E a evolução do tratamento. Hoje a gente espera que daqui 1, 2 anos, talvez, a gente tenha um medicamento que é injetável. Olha que coisa boa. A cada 6 meses, Nossa, você faz uma injeção subcutânea e ajuda no controle da pressão arterial. qualquer pessoa pode ter acesso a essa injeção? Nesse momento ainda não, porque ele está em estudo, né? Está em estudo. Mas já tem pacientes já utilizando, né? Os estudos vão comprovar para a gente já sabe que é seguro, agora a gente está testando para ver se é efetividade. Isso é muito bom. Com certeza, né? Assim as pessoas acabam esquecendo de tomar um remedinho. A dificuldade é essa. Né? Aí esquece de tudo e aí dessa maneira facilita a vida de qualquer paciente e dos médicos também. Ô, doutor, esse tipo de doença, né? A pressão arterial ela atinge mais homens ou mulheres? Então, até a fase da menopausa, mais homens. Após a menopausa, começa a aumentar, igualar mais ou menos as mulheres com os homens e acima dos 70, 75 anos, mais nas mulheres. E o alerta, então, que a gente pode deixar para o telespectador é o quê? Ir ao médico, fazer o check-up, se tiver alguém da família já com a pressão arterial, ter esse tipo de cuidado, já teve AVC, qual que é a orientação? A orientação é, pelo menos uma vez por ano, deve-se medir a pressão arterial. Né? Não precisa ir ao médico, pode ser uma unidade básica, procurar, ou mesmo, hoje tem aparelhos eletrônicos que são muito confiáveis, medir a pressão, porque é a única maneira de fazer o diagnóstico, né? E ter uma qualidade de vida boa. E uma coisa que muitas vezes se esquece é que ter uma qualidade de vida boa, além da dieta, que todo mundo fala, além do exercício, né, da alimentação, hoje se fala muito na hipertensão sobre espiritualidade, né, que não é só religiosidade. Espiritualidade inclui fé, oração, aquele tempo, aquela percepção de você ter vontade de ter alguma coisa na frente. Nossa, né? que bacana, né? A medicina voltar para isso. É muito, e é importante, hein? A gente sabe que, porque esses pacientes que têm, assim,
uma espiritualidade, né, maior, que tem fé, oração, gratidão, eles têm uma maior adesão ao tratamento, né? Eles se preocupam mais com a saúde, né? Às vezes é só o simples espiritualidade, às vezes é só olhar a natureza e aquela vontade que eles falam. Né? E às vezes é ficar quietinho e respirar fundo, é só isso, né? Ajuda isso também. Faz parte. Qual que é, falando de pressão, né? Qual que é a pressão ali normal das pessoas? O que as pessoas têm que ficar atentas, né? O que é pressão alta, o que é pressão baixa? Quando que a pressão está alta? Ideal hoje é abaixo de 120 por 80, né? Abaixo de 12 por 8, né? Alta a partir de 14 por 9. Tá. Isso já é alta, tá? Nesse meio estão os pacientes que têm pré-hipertensos, né? Que tem que ter todos os cuidados. É que a partir de 14 por 9, em geral, a gente usa medicação na maioria das vezes, né? E aí, aquele aparelhinho, gente, que você compra na farmácia, é importante, né? Que é onde você vai ter esse medidor de pressão, principalmente se você já tem familiares, né? Porque é meio genético, né, doutor? É totalmente genético. É que, na verdade, assim, o tipo alimentar, o estilo de vida vem de tudo, a família, né? Então, isso inclui. Existem as hipertensões, são genéticas mesmo, mas tem uma característica familiar, você tem razão. Então, tem que ficar atento a isso e, sempre que possível, fazer a aferição da pressão. Isso. E na farmácia, se não tem aparelhinho, vai na farmácia. A farmácia faz alerta. Gratuito, nem cobra nada, tem farmácia. Algumas sim, né, tá? Mas as unidades básicas, ou mesmo em consultório, sempre tiver a oportunidade, realmente é a única maneira, que às vezes o aparelho pode dar um pouco de diferença, pode dar, mas é um alerta. Se a pressão está um pouquinho alta, já é um alerta. Opa, eu preciso procurar uma ajuda, ou preciso melhorar o meu estilo de vida. Perfeito. Né? Tá aí, gente. Então, dia 26, agora de abril, né? Fique atento a essa campanha de mobilização para você cuidar da sua saúde, pressão arterial. Vá no médico, né? Às vezes as pessoas ficam tempo sem ir no cardiologista, buscar orientação. Marque o seu check-up anual e cuide da sua saúde. Vale a pena. Se vale a pena. E cuide e curta a vida lá para frente, né? Porque a preocupação é lá na frente. Vamos alongar essa vida. Isso, e bem, né? E bem. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação agradeço, aqui. Sempre uma delícia receber você. Meu médico, gente, meu cardiologista querido, que está sempre aqui junto com a gente.